Amanhã é o Dia Mundial de Combate à Obesidade. É uma doença que atinge 1 em cada 5 brasileiros. Longe das dietas mirabolantes e de resultados imediatos, a reeducação alimentar e a atividade física ainda são os maiores aliados da saúde na hora de perder peso. Esse é o Daniel no começo de 2016, quando pesava quase 100 quilos. E sabe que tipo de alimento ele consumia com frequência? Comia quando dava tempo, geralmente comia o que tinha disponível, aonde estava disponível, muito refrigerante, muita pizza, muito hambúrguer, muito fritura. Isso provocou elevação nas taxas de colesterol e triglicerídeos, e ele passou a sofrer de apneia do sono. Foi aí que o médico, que sempre dá boas dicas para os pacientes sobre vida saudável, também resolveu mudar. Perdeu 35 quilos em pouco mais de 2 anos por meio de uma reeducação alimentar e atividade física. Ele, inclusive, virou triatleta e participa de competições. Eu tenho mais disposição para aguentar as atividades do dia a dia, as taxas estão bem mais controladas, saio no final de semana às vezes, saio com a minha esposa, a gente come alguma coisa, não fico me culpando ou me cobrando porque como uma pizza no final de semana, alguma coisa, porque a atividade física ela me garante esse gasto calórico. Para a nutricionista de Daniel, perder peso realmente não é fácil e exige dedicação e controle de quem deseja emagrecer. Não depende só do profissional de nutrição, vai depender também do paciente saber se realmente ele está disposto a alcançar a meta dele. Hoje em dia não é difícil encontrar gente por aí que se preocupa ainda mais com uma alimentação saudável e pratica atividade física com frequência. Mas segundo a Organização Mundial de Saúde, os números ainda são alarmantes. Nos últimos 10 anos, aumentou em 60% o número de brasileiros com algum grau de obesidade. Entre os jovens, a obesidade no país aumentou 110%, quase o dobro da média. A nutricionista deixa uma recomendação importante: nada de dietas mirabolantes. Não seria interessante a gente fazer dietas, né, por conta própria. Na verdade, eu costumo dizer que dieta não funciona. O que funciona é uma reeducação alimentar, é você saber o que comer de forma adequada. Esse é o Iaso com 125 quilos. No começo do ano passado, ele foi vítima de um infarto. A calça tamanho 54 não usa mais, e nem a camisa GG, já que mudou completamente os hábitos diários. Pizza, lasanha, panelada, assado de panela para quem gosta, mas eu não sinto mais vontade de comer essas coisas gordurosas que hoje você vê assim no mundo hoje. Hoje só suco e muita coisa light diet, porque eu quero viver. E já que na próxima quinta-feira, 11 de outubro, é comemorado o Dia Nacional de Combate à Obesidade, Iaso deixa um recadinho para os que precisam emagrecer com uma certa urgência. Tira essa força dentro de você e mostre determinação e garra que você tem dentro de você, que você consegue emagrecer. Eu consegui, você também consegue. Parabéns, viu, Iaso? Olha, você conseguiu e conseguiu assim, ser um exemplo de superação para todo mundo. Nessa véspera do Dia Mundial, né, de Combate à Obesidade, a gente quer passar essa mensagem da reeducação alimentar. Fora essas dietas mirabolantes, comer é muito bom, é muito prazeroso, mas quando o peso se torna um problema para a saúde, aí é preciso ficar alerta. Nós vamos conversar agora com a médica endocrinologista Patrícia Mouzinho, que está aqui com a gente. Doutora Patrícia, bom dia. Bom dia. É muito difícil perder peso, todo mundo sabe disso, quando a gente ganha uns quilinhos a mais. Agora, quando a obesidade se torna um problema de saúde, aí perder peso se torna uma necessidade urgente, né? Com certeza, Nádia. Primeiro, bom dia. Eu queria agradecer pelo convite de estar aqui hoje para falar sobre um tema tão relevante. A obesidade, ela é uma doença crônica, né, que está extremamente prevalente, né, um verdadeiro problema de saúde pública. E amanhã é o dia 11 de outubro, que é o Dia Mundial de Combate e Prevenção dessa que é uma doença crônica, né? Ela tem que estar livre de preconceito, de estigmas sociais, porque é uma doença que vai além dessa questão do balanço energético positivo, né, no qual o aumento da quantidade de calorias ingeridas, sendo maior que o gasto de energia, vai favorecer o ganho de peso. A gente sabe, Nádia, que existem mecanismos hormonais que vão dificultar o processo de perda de peso,
alguns mecanismos fisiológicos que vão favorecer o reganho. Então, realmente é uma doença de difícil tratamento, né? Um desafio, inclusive, para nós como endocrinologistas. Pois é, que não é só com medicação, né? Mas a gente sabe que depende muito do paciente também, né? Com certeza. E, mais uma vez, o mote da campanha de obesidade pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia esse ano é obesidade, eu trato com respeito, justamente para reforçar essa condição como uma doença e tentar traçar estratégias, né, para prevenção, diagnóstico e tratamento precoce. Porque a principal arma que a gente tem atualmente para prevenção, para tratamento é isso, né, como foi mostrado no vídeo. Uma mudança do estilo de vida, né, com a adoção de hábitos de vida mais saudável e a prática regular de atividade física. A gente sabe que a obesidade, especialmente a mórbida, né, quando já ficou muito fora de controle, ela tem as doenças que estão em comorbidade com ela, como, por exemplo, diabetes e hipertensão, e que são doenças também crônicas e que as três juntas fazem um coquetel prestes a explodir e a trazer seríssimos problemas à vida da pessoa. Isso, com certeza. É até interessante você ter falado especificamente da obesidade mórbida para a gente dar um pouco essa classificação e o que seria a obesidade, né? Então, a obesidade ela é definida pelo índice de massa corpórea, né? Que é o IMC, que seria basicamente a divisão do peso em quilos pela altura em metros elevado ao quadrado. Então, a obesidade é quando eu tenho um IMC maior ou igual a 30. E aí a gente pode dividir nos diversos graus. A obesidade grau 1, né, seria até 34,9, a obesidade grau 2 acima de 35 e a obesidade grau 3, que é a mórbida, justamente acima de 40, né, justamente chamada de mórbida por aumentar muito o risco de várias doenças. Então, doenças cardiovasculares, diabetes, pressão alta, gordura no fígado, inclusive alguns tipos de câncer, né, tumor de intestino, de mama, comprovadamente são mais prevalentes nesse tipo de população. Hoje, para o tratamento da obesidade mórbida, doutora Patrícia, se fala muito da cirurgia de redução de estômago, da cirurgia bariátrica. Os médicos aconselham essa cirurgia? Então, o pilar do tratamento da obesidade sempre vai ser a reeducação, né? Então, sempre vai ser a mudança do estilo de vida, vai ser a prática diária de atividade física. Mesmo com obesidade mórbida. Exato, e mesmo depois da cirurgia bariátrica, né, para manter a perda de peso a longo prazo. Nos casos de obesidade mais grave, né, que seria uma obesidade grau 2 com doenças associadas à obesidade ou obesidade mórbida, temos aí a indicação de cirurgia bariátrica naqueles pacientes em que esse tratamento clínico, né, não teve eficácia, né? Então, assim, a gente fala que 2 anos de tratamento clínico, né, com essas medidas sem sucesso, é indicado cirurgia nesses casos de obesidade mais grave. E aí, quando o paciente precisa dessa orientação, ele também precisa de uma equipe multidisciplinar para acompanhar, porque aí entra o educador físico, entra a nutricionista, o endocrinologista, né, e muitas vezes um gastro para fazer uma outra orientação. Exato. Então, assim, como uma doença crônica, complexa, a obesidade precisa dessa abordagem multidisciplinar. Então, assim, ela precisa do nutricionista para dar as orientações sobre a alimentação, precisa do psicólogo, né? Porque a gente sabe que muitas vezes o paciente obeso ele tem transtornos de depressão, ansiedade, transtornos alimentares, de compulsão. Então, e o endoscopista, o cirurgião bariátrico nos casos de cirurgia e, claro, um educador físico, né? Para estar dando as orientações em relação à atividade física. E a gente falou especificamente aqui dos adultos, mas na reportagem do Christian você pôde ver aí também a preocupação com os nossos jovens, né? Mais de 100% de aumento de casos de obesidade em crianças e adolescentes, em jovens também. Isso é um alerta também para os pais, que tipo de alimentação está sendo oferecida para essa nova geração que está chegando. A gente sabe que tem muito fast food, que tem muita gordura, né, que tem muita comida pesada no dia a dia dos nossos jovens e aí a gente já tem que ficar de olho no que vem pela frente também para essas futuras gerações. Eu queria agradecer a doutora Patrícia Mouzinho, que é médica endocrinologista, conversando hoje com a gente sobre a obesidade. Obrigada. Bom dia. Nádia. Para finalizar, eu só queria falar hoje, né, eu estou vestindo literalmente a camisa, né, de um evento que vai ser aberto ao público para os nossos pacientes hoje, para esclarecer um pouco sobre a obesidade, com a presença de toda a equipe multidisciplinar que é responsável por tratar a obesidade e também um treinador físico para estar dando orientações e reforçando a importância da atividade física. Tá bom, obrigada, doutora Patrícia. Olha, e também hoje é o Dia Mundial da Saúde Mental. Fica aqui o nosso registro também para
esse tema tão importante e que a gente também trata aqui no Notícia da Manhã em alguns momentos.